TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 15 de fevereiro. Hoje daremos destaque a um ano da tragédia. Nossa equipe realizou uma entrevista exclusiva com o bispo diocesano de Petrópolis para falar sobre a tragédia, mas também sobre esperança. A reinauguração da 105ª Delegacia de Polícia foi adiada após as chuvas da última terça-feira em Petrópolis. O anúncio foi feito pelas redes sociais. De acordo com a Defesa Civil da cidade, foram 14 registros de ocorrências. Em algumas localidades, o índice pluviométrico chegou a 96,8 milímetros em 24 horas. E a Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial de 2021. O cronograma se estende até o dia 17 de julho. A agência faz também o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 3. E a Prefeitura de Petrópolis decretou luto oficial de 3 dias em homenagem às 233 vítimas da tragédia, que completa um ano nessa quarta-feira. Notícia e informação com análise nas ações, sem deixar de homenagear os familiares e amigos que perdemos há um ano, mas sempre com esperança de dias melhores. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você, começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, e hoje é um marco para a cidade de Petrópolis. Completamos hoje um ano da tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022, em que 233 pessoas foram vítimas dos deslizamentos, dos alagamentos aqui na cidade. 2 pessoas continuam desaparecidas, mas a gente segue cobrando, segue criticando e procurando as respostas para tantas perguntas que ainda não foram respondidas. E nós começamos a edição falando sobre as chuvas da última terça-feira no município. A Defesa Civil de Petrópolis contabilizou 14 registros de ocorrência por conta das chuvas na última terça-feira. Felizmente, não houve vítimas em nenhuma das ocorrências registradas. Foram 2 registros de ocorrência de queda de árvore na localidade da Duarte da Silveira e também em Secretário. Um registro de ocorrência de queda de árvore que atingiu o telhado de uma casa na localidade do Duarte da Silveira. 4 registros de ocorrência de problema na via nos bairros de Quitandinha, Samambaia, Mosela e Quarteirão Brasileiro. Além de um registro de ocorrência de avaliação de risco geológico em blocos rochosos, na localidade do Caxambu, um dos mais atingidos aqui no município, e um registro de ocorrência de deslizamento que atingiu a via na localidade do Quitandinha, além de 2 registros de ocorrência de deslizamento atingindo imóvel na Duarte da Silveira, e um por deslizamento com risco de atingir um imóvel também na mesma localidade. Houve também uma ocorrência para deslizamento, mas que não atingiu um imóvel no Quitandinha, e um para avaliação de risco estrutural em muro na localidade de Correias. A Defesa Civil continua monitorando e pode emitir alertas a qualquer momento. Os maiores acumulados pluviométricos em 24 horas foram nas localidades do João Xavier, com 96,8 milímetros, no Mosela, com 85,4 milímetros e no Quitandinha, com 61,6 milímetros. E a gente fala agora sobre os bueiros aqui em Petrópolis, porque logo após as chuvas, hoje pela manhã nossa equipe vinha aqui para a TV e olha esse cenário aí na sua tela. Olha essa imagem. Bueiro completamente entupido, sem a possibilidade nenhuma de dar vazão para a água, para essa água escoar aqui no município. Ou seja, aquele trabalho que a prefeitura fala assim, nós estamos atuando, nós estamos fazendo, pelo visto não acontece.
porque é nítido, nesse bueiro aí a gente vê isso. Existem outras imagens também, isso é logo na rua na Mosela, é o principal. Olha esse outro também, completamente sujo, pelo visto não está sendo feita a limpeza no local. Enfim, esse daí é logo no entroncamento entre, para você chegar na Mosela, né, em frente à Cruz Vermelha. Esses dois bueiros são em frente à Cruz Vermelha, logo no acesso ali à rua da Mosela. Infelizmente, a gente acompanhando esse cenário aqui em Petrópolis e a gente vendo aí o quanto que ainda falta para ser feito na cidade, infelizmente. Ainda sobre os reflexos da chuva da última terça-feira, a Águas do Imperador informou que por conta das chuvas, a rede de abastecimento próximo ao Hotel Quitandinha foi rompida e afetou o abastecimento de água dos seguintes locais: Avenida Ayrton Senna, Avenida Joaquim Rola, Avenida Getúlio Vargas, Rua Afrânio de Melo Franco, Rua Doutor Heitor Achilles, Rua Doutor Júlio Pinto Duarte, Galeria Rondon, Guatemala, Honduras, Itaboraí, Nicarágua, Panamá, República Argentina, República Dominicana, São Salvador, Silvio Barbosa Bentes, Cuba, Pedro Américo, Deputado Romão Júnior, Luiz Camões, Majestoso, Cremeri, Poeta, Fernando Pessoa, Servidão Prata, e uma equipe já está no local para realizar a normalização do abastecimento de água em todas essas ruas que a gente comentou. Além disso, na Estrada das Arcas 2 e na Rua Benjamin Galotti, também o abastecimento de água foi impactado, mas por conta da falta de energia elétrica. De acordo com a Águas do Imperador, um protocolo foi aberto junto à Enel para para fazer esse restabelecimento do fornecimento de energia e também de água na região. E ainda sobre a questão das chuvas aqui em Petrópolis, a reinauguração da 105ª Delegacia de Polícia foi adiada por conta das chuvas de ontem. O anúncio foi feito pelo governo do estado por meio das redes sociais. Você vê aí na sua tela justamente esse recado informando a respeito desse cancelamento das chuvas, né? O evento que aconteceria às 10 horas da manhã de hoje. A gente vê então aí esse cenário, infelizmente a 105ª não vai ser reinaugurada. Outra informação importante, a Defesa Civil acabou de emitir um alerta sobre pancadas de chuva moderadas a forte para o período da tarde e para o período da noite. Essa atualização é de agora, 1h da tarde, feita pela Defesa Civil aqui do município, e a gente vai continuar acompanhando e trazendo essas atualizações aqui para você ao vivo, como a gente sempre faz. Ainda falando sobre Petrópolis, ainda falando sobre a tragédia, a Prefeitura decretou luto oficial de 3 dias em memória das vítimas da maior catástrofe climática da cidade, que completa hoje 1 ano. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município. No dia 15 de fevereiro de 2022, o índice pluviométrico alcançou 260 milímetros, no intervalo de menos de 6 horas, que representou mais de 100% da média mensal prevista para todo o mês. Foram registrados 775 deslizamentos, sendo aproximadamente 200 em pontos generalizados, e 233 pessoas perderam a vida e 2 continuam desaparecidas. Ainda sobre a tragédia, hoje foi inaugurado o Instituto Gabriel. A nossa repórter Rafaela Cordeiro foi acompanhar o evento e fala para a gente sobre o objetivo do Instituto. Olá, Rafaela, qual que é então o objetivo do Instituto? Olá, Richard. Hoje a nossa equipe acompanhou a inauguração do Instituto Gabriel, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, em homenagem a Gabriel Villarreal da Rocha, que é uma das 233 vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022. O Instituto tem 2 principais objetivos. Um deles é prevenir novos desastres e o segundo, ação humanitária. O presidente do Instituto é o pai de Gabriel, Leandro da Rocha, que ajudou nas buscas pelo corpo do filho, que só foi encontrado 10 dias depois, após a tragédia. Rafaela Cordeiro, de volta ao Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. Então, tá aí os objetivos do Instituto
Gabriel. É um semblante muito grande a gente lembrar daquela imagem dos ônibus na Rua Coronel Veiga, no Rio Quitandinha, né? É um cenário muito forte que ficou presente na memória de todos nós petropolitanos, todos nós nos sensibilizamos com todos os familiares que infelizmente perderam algum parente, algum amigo, algum vizinho por conta da tragédia do ano passado. E vale ressaltar aqui que não adianta apenas a Prefeitura decretar luto oficial de 3 dias. O luto é um mínimo a ser feito. É importante que as ações sejam realizadas, que os treinamentos sejam realizados, que a capacitação para a população petropolitana seja feita, que as obras sejam realizadas. Esse é o principal foco. Não adianta você decretar luto oficial de 3 dias se você vai no Morro da Oficina e você tem uma manifestação porque não ocorreu obra. Porque o local continua completamente intacto. A única diferença é a vegetação. A nossa equipe tem apresentado para você uma série de reportagens no Jornal Correio Petropolitano e a gente falou sobre as obras. Eu especificamente falei sobre as obras aqui na cidade e vale lembrar, 5 obras apenas, de mais de 100 locais atingidos foram realizadas, 5 grandes obras. A Prefeitura iniciou em janeiro desse ano as obras no Alto da Serra, deu o início para as obras no Vila Felipe, mas é importante ressaltar a falta de transparência no banner, né, que a Prefeitura coloca. Existe lá o prazo para as obras, 300 dias, basicamente 3 meses, né? 3 meses, 4 meses, enfim, 4 meses não, perdão, 30 dias, são 10 meses, olha eu calculando errado aqui, 10 meses, são 10 meses, perdão, 10 meses. Só que você não tem a data inicial da obra. E como que você então cobra da Prefeitura o prazo exato para a realização daquela intervenção se você não tem o início das obras? É preciso transparência, é preciso agilidade, é preciso clareza nas ações da Prefeitura, é preciso que a Prefeitura converse com os moradores, entenda a realidade, a necessidade desses moradores, porque isso não está sendo feito. Quantas obras ainda precisam ser realizadas? A Prefeitura divulgou recentemente um balanço das pequenas obras, né, realizadas no município, não chegou nem na metade. É o equivalente a 37%, 40% das obras. Um ano depois, as famílias continuam, em alguns casos, sem aluguel social ou com aluguel social suspenso. É irregularidade dos servidores, é irregularidade na contratação de obras, é o prédio da Floriano Peixoto fechado, e aí fala que vai licitar, que vai reformar. Por que não reformou antes? São 4 milhões de reais que a Prefeitura gasta com aluguel social mensalmente. 4 milhões de reais. Será que com 4 milhões de reais a Prefeitura não conseguiria fazer uma reforma no prédio da Floriano Peixoto? Até mais, na verdade, porque só o prédio custou 3 milhões e meio. Então daria para fazer muito mais, comprar até outro prédio. Se a Prefeitura realmente se preocupasse com a população petropolitana, esses 4 milhões de reais virariam prédios e casas para essas pessoas morarem. Uma moradia digna, para não se preocupar, porque até hoje essas pessoas se preocupam se no mês que vem o aluguel social vai cair, se no mês que vem ela não vai ter que procurar outra casa, se no mês que vem ela vai ter que usar o salário dela próprio para poder pagar o aluguel. Infelizmente, a gente acompanha esse cenário diariamente aqui no Correio Petropolitano Debate e nos nossos telejornais. Infelizmente, os cenários se repetem e a gente nota o quanto ainda precisamos de ação no município. É muito complicado falar sobre isso um ano depois e ver o quanto, pelo menos parece, de desinteresse da gestão pública em relação às ações aqui na cidade. A gente fala sobre um outro tema agora, porque os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em janeiro e fevereiro, recebem hoje o abono salarial ano base 2021. A liberação vai seguir até o dia 17 de julho, baseada no mês de nascimento do beneficiário.
O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP há pelo menos 5 anos. Recebe agora quem trabalhou formalmente pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Para servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP, o pagamento também começa nesta quarta-feira e vai até o dia 17 de julho pelo Banco do Brasil. Nos dois casos, PIS e PASEP, o dinheiro estará disponível até o dia 28 de dezembro. Após esse prazo, os recursos voltam para o caixa do governo. Trabalhadores da iniciativa privada que recebem pela Caixa Econômica Federal, nascidos nos meses de janeiro e fevereiro, recebem nesta quarta-feira. Os trabalhadores nascidos em março e abril recebem no dia 15 de março e o calendário segue nesta ordem até o dia 17 de julho. Para os funcionários públicos, o pagamento começa para aqueles que têm o final da inscrição 0. Em março, para os servidores com número de inscrição de final 1 e assim por diante. Os valores pagos a cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2021. Devem receber o benefício cerca de 22 milhões de pessoas, com valor total de mais de 20 bilhões de reais. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT. A Caixa informou que o crédito vai ser depositado automaticamente para quem tem conta no banco. Os demais beneficiários vão receber os valores por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque pode ser feito com cartão cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou as agências, sempre de acordo com o calendário de pagamento. E a agência faz também o pagamento nessa quarta-feira para os beneficiários do Bolsa Família, com número de inscrição social UNIS de final 3. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira, dia 15, a parcela de fevereiro do Bolsa Família. De R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou. A previsão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é que o valor extra só começará a ser pago em março, após o governo fazer um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, para eliminar fraudes. Ainda este mês, a pasta deve apresentar a proposta de um novo Bolsa Família, que terá o foco na integração com o Sistema Único da Assistência Social e na atualização do CadÚnico. Em janeiro, o governo pagou o benefício para 21,9 milhões de famílias. Neste mês, também haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada 2 meses, o próximo pagamento acontece em abril. Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico ou famílias com pelo menos um membro que more na mesma casa e receba o benefício de prestação continuada, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência de receber o benefício, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. O valor do Auxílio Gás equivale a 100% do custo médio de botijão de 13 quilos. Então para você o pagamento começa a ser feito hoje, fique atento aí à sua conta bancária, viu? E apesar da tragédia aqui em Petrópolis, a vida infelizmente segue, anda, a gente precisa levar, os desafios adiante. E a gente fala então sobre o Carnaval, é um ponto muito importante aqui no estado do Rio de Janeiro, e o governo do estado falou também sobre os preparativos para as festividades deste ano, que começam, na verdade, já nessa quinta-feira e segue até a quarta-feira da semana que vem. O trabalho para que a cidade cresça, para que o estado cresça, tem que ser um trabalho em parceria. E quando isso acontece, você tem essa sinergia que vai fazer, com certeza, ser o maior carnaval da história do Rio. O governo do estado não medirá esforços para que seja um carnaval seguro. Cada pessoa pode vir, turista que estiver fora pode vir ao Rio com a maior tranquilidade. Você, morador da cidade, da Baixada, da região metropolitana, do interior, você terá a liberdade de ir e vir com segurança. E a minha orientação à Polícia Militar e à Polícia Civil é muito rigor em qualquer denúncia contra a violência às mulheres. Seremos extremamente rigorosos. Por favor, senhores homens, sejam respeitosos
porque o Rio de Janeiro será implacável para defender as nossas mulheres. Importante, né? A gente sempre comenta aqui sobre a violência contra a mulher, né? Que temos sempre que combater esse tipo de atitude e fiscalizar e penalizar também quem realiza esses atos. Seja o abuso verbal, sexual, físico, enfim, qualquer ato de violência contra a mulher deve ser, sim, combatido. E a gente sempre também bate nessa pauta, comenta sobre essa pauta aqui no Correio Petropolitano Debate. E a gente torce realmente para que, durante esse período, que os homens, né, não todos, a gente sabe que não são todos, mas aqueles de má índole tenham um mínimo de consciência para respeitar o próximo. E em todas as questões, não só com as mulheres, mas o homossexual, para respeitar as pessoas trans, para respeitar o próprio outro homem, o que está ali na festa, que quer aproveitar e que não quer gerar problema, porque a gente sabe que o carnaval é um período muito complicado e que infelizmente ocorrem muitas brigas, muitas confusões e às vezes a família está perto, tem uma criança do lado, então consciência, o respeito são pontos fundamentais para que o carnaval possa ser aproveitado por todos sem complicações. A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de uma grande quantidade de pedras preciosas. O agente da PRF, Thiago Arruda, fala a respeito dessa ação. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 pessoas que transportavam pedras preciosas e semipreciosas na BR-101, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. No interior do veículo foi encontrada uma maleta com pedras preciosas e na caçamba caixas com pedras em estado ainda bruto. O motorista afirmou que vende essas pedras para pessoas que fazem sua lapidação e que venderiam elas em cidades litorâneas do Rio de Janeiro. Ao todo foram apreendidos mais de 500 quilos de pedras semipreciosas e 700 itens de pedras preciosas, como topázio, ametista e alga maria, sem comprovação e avaliados em mais de R$500 mil. A ocorrência foi caminhada para a Polícia Federal, em Angra dos Reis. Tá aí, então, a Polícia Rodoviária Federal fazendo aí, né, as fiscalizações nas rodovias. Importante ter sempre policiamento reforçado e a gente acompanhando mais uma apreensão. A gente vai voltar a falar sobre Petrópolis aqui no programa porque uma cratera abriu na localidade do Quitandinha, bem perto ali do Hotel Quitandinha. Nós temos imagens para mostrar para você dessa cratera que abriu, muito por consequência das chuvas da última terça-feira. Oi? Olha esse cenário. E aí ao lado é justamente o Lago Quitandinha. É uma imagem impressionante o tamanho dessa cratera. A gente comentou inclusive aqui ontem sobre as chuvas de segunda-feira que causaram a abertura de buracos em alguns pontos no Quissamã. E agora você vê mais um na localidade do Quitandinha. Olha o tamanho desse buraco, a preocupação. É até perigoso dos moradores ficarem ali, a área já foi interditada, inclusive as ações já estão sendo realizadas na localidade. A nossa equipe, inclusive, está lá para acompanhar esse cenário, essa movimentação. A gente vê, né, como que Petrópolis está fragilizada em relação às chuvas aqui na cidade. A gente já tem, inclusive, a nossa repórter para falar com a gente, a Larissa, está acompanhando esse cenário lá. A gente pode chamar a Larissa? Vamos chamar então a nossa repórter Larissa para falar um pouco sobre as ações, o que está sendo realizado lá na localidade nesse momento. Olá, Richard, e a todos que acompanham o Correio Petropolitano Debate. Hoje nós viemos aqui até o Quitandinha para acompanhar a situação da cratera que se abriu aqui em frente ao lago do Sesc. E segundo a Defesa Civil, essa cratera já estava aberta há alguns dias e já estava sinalizada, a rua já estava sinalizada. E a Prefeitura estava apenas aguardando a chegada do material para poder fazer essa manutenção. Mas, infelizmente, com a forte chuva de terça-feira, a cratera acabou se expandindo, né? Acabou expandindo o tamanho dela e ficou maior ainda. E quando a gente chegou aqui por volta de 12h30, as equipes da Condep e das Águas do Imperador já estavam aqui fazendo esse conserto. Inclusive, a Águas do Imperador informou que a rede de abastecimento próxima ao Hotel Quitandinha foi rompida, afetando o abastecimento de água das seguintes
da Avenida Ayrton Senna, Avenida Getúlio Vargas, Rua Afrânio de Melo Franco e várias outras ruas aqui do Quitandinha também. E como você pode ver, a cratera está tão grande que ela cabe até o trator por completo dentro dela. E faltaram poucos metros assim para a cratera, para que chegasse até o lago e eles acabassem se juntando, né, causando um estrago ainda maior. Essas são as informações que eu tenho até o momento, Richard, e eu fico por aqui. Obrigado, Lari, pelas informações. A nossa equipe aí sempre mantendo tudo atualizado, trazendo para você o mais importante que acontece aqui na cidade. E a gente vê realmente o tamanho ali, o que uma escavadeira inteira chega a entrar na localidade, chega nesse buraco, né? Um pouco antes ali, enquanto a Larissa falava para a gente aqui, trazendo as informações de momento, a gente vê que a altura é de mais de 1 metro, 2 metros esse buraco. E se esse buraco já estava ali, a prefeitura já sabia, por que não fizeram as obras, gente? Mais uma vez a gente ressaltando isso aqui, por que não realizaram as obras? O mínimo, um tapa-buraco, algo para não piorar a situação. Aí agora você tem ali o abastecimento de diversas localidades que a gente apresentou aqui impactadas. Esse serviço, bem provável, vai ser longo, vai ser demorado e o risco de quase atingir também parte do lago. E se pega parte daquela estrutura do lago, imagina o problema que não ia gerar também com o escoamento da água ali do Lago Quitandinha. Ou seja, é pensar no além, nas consequências que aquilo pode gerar. A gente sabe que estamos num período muito chuvoso, a Defesa Civil tem emitido alertas todos os dias. A gente acompanhou essa semana o quanto tem chovido aqui na cidade. E aí a prefeitura simplesmente só vai interditar o local e não vai fazer nada, vai esperar abrir outra cratera. Olha, está simplesmente muito difícil aqui em Petrópolis depender dos serviços da prefeitura, infelizmente. Enfim, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta você vai acompanhar uma entrevista exclusiva que fizemos com o Bispo Diocesano de Petrópolis, Dom Gregório, sobre a tragédia que completa 1 ano nessa quarta-feira. Ele fala sobre as marcas do dia 15 de fevereiro de 2022, mas deixa um recado importante de esperança para que os próximos dias possam ser melhores e a gente possa seguir com resiliência. O intervalo é rápido e a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Realmente, mas não na magnitude que foi. A sensação primeira que tive quando vi o cenário da tragédia foi de como isso é possível, né? E como isso vem se repetindo ao longo das décadas. Então, foi a primeira percepção. E a percepção seguinte foi enxergar um cenário de guerra que eu nunca tinha visto antes, né? Então, realmente um cenário de destruição, né, ver corpos, né, partes de corpos no meio da rua, e isso, inegavelmente, gerou em mim não apenas a comoção, né,
não apenas o medo diante daquilo tudo, não é? Mas, ao mesmo tempo, um desejo imenso de poder, junto com outras pessoas, fazer alguma coisa, porque nesse momento nós temos que pensar o que é que nós podemos fazer, né? Não apenas enxergar a tragédia, mas abrir espaço para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. E durante esse período, principalmente o outro dia, no dia 16, qual foi a primeira ação que você tomou, o que você pensou nesse dia, o que surgiu para fazer, até porque muitas vias também estavam bloqueadas, e como que você acompanhou todo esse cenário da chuva do dia 15? Você estava em casa, você estava na catedral, onde que você acompanhou esse cenário? Eu estava em casa, eu estava me preparando para ir para uma celebração, né, uma missa, e não pude sair por causa da chuva, fiquei esperando que a chuva passasse. Ali queria mais ou menos esperar uns 30 minutos, mas não consegui. A chuva naturalmente começou de uma forma mais intensa e recebi uma ligação do padre Celestino, que é o pároco da igreja de Santo Antônio do Alto da Serra, né, que chorando copiosamente e aos gritos me disse: Dom Gregório, desceu tudo, todo mundo morreu, e eu fiquei sem saber. Eu não podia sair de casa porque a chuva estava daquele jeito, não é? E depois o passo que dei numa tentativa de poder chegar ao da Serra, eu não pude porque restava tudo ali cheio de água, cheio de lama, né? Então só no dia seguinte é que eu consegui. Agora, a primeira coisa que foram as ordens que dei como bispo, assim, para tentar organizar o que estava acontecendo naquele momento, foi para os padres: abram todas as igrejas, quem chegar precisa ser acolhido, qualquer pessoa que chegue vai ser acolhida, né? Principalmente no Alto da Serra, que o padre Celestino já está fazendo, que é dizer o seguinte: nós somos solidários. Não sabia como é que nós íamos alimentar essas pessoas, como seria o dia seguinte, como as coisas iam acontecer, mas como a gente acredita na providência divina, então Deus vai providenciar, vai nos iluminar para que as coisas aconteçam, e tem acontecido até o dia de hoje, porque um ano depois nós continuamos trabalhando com as pessoas que foram vítimas dessa tragédia, dos sobreviventes dessa tragédia. Agora, bispo, a gente sabe que realmente é uma tragédia de magnitude assim, até inexplicável, né? Foram mais de 240 milímetros de chuva em tempo muito curto, e já imaginou, de alguma forma, passou isso pela cabeça que podia acontecer isso aqui em Petrópolis? Sim, eu vi pela televisão em 2011 o que aconteceu na região serrana, não é? O número de vítimas aqui, se eu não estou enganado, foram 73 pessoas aqui, né, em Petrópolis, mas sem contar, né, os outros foram 900 pessoas mais ou menos, na região serrana. Eu conheci o que aconteceu em 2013, que foi na região do Independência, né? Inclusive vi ali uma criança estava sendo removida na hora que cheguei lá, como também um policial que tentou salvar essa criança que morreu soterrado. Eu celebrei na catedral recordando, foi o que eu falei, que fiquei realmente profundamente chocado, mas basta olhar a cidade, basta perceber as chuvas, basta perceber os pequenos sinais, que é uma barreira que cai, quando chove um pouquinho mais, né? Uma casa que racha, assim por diante, para perceber que pela história, veja a chuva de 1988, né, conhecida, né, onde morreram 177 pessoas. Naturalmente, a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer momento, e basta olhar o cenário que está ao nosso lado, a gente fica com o coração pequeno, mas outras coisas vão acontecer, o que é terrível, porque a gente espera que nunca mais aconteça, mas a realidade crua e nua, ela nos diz: vai acontecer outra vez. Bispo, nesses um ano, como que foi essa relação com essas pessoas que vocês realizaram esse apoio, essa ajuda? O que elas conversavam, o que elas falavam para vocês, até mesmo logo depois da tragédia? A primeira coisa, realmente, elas queriam algum tipo de palavra, algum tipo de apoio. A gente não tem muito o que dizer. Para quem perdeu um pai, uma mãe, um filho, assim por diante, a gente tem que chorar junto, em primeiro lugar, né? Temos que entender o sofrimento, porque nenhum de nós é capaz de sentir a dor que o outro está sentindo quando perde um familiar, né? Então, o que elas falavam? Elas falavam da dor que elas estavam sofrendo pela perda de um ente querido, né?
da perda também do bem material, para onde é que eu vou, né? É como uma criança desassistida que perdeu tudo, né? Perdeu também sua história, o álbum de fotografia foi embora, o lugar onde vivia a mãe, tudo aquilo desaparece de uma hora para outra. Mas a gente percebeu que as pessoas permaneciam sempre firmes na fé, né? Mas ao mesmo tempo, de algum modo, buscando entender por que essas coisas aconteceram, por que a natureza, né, agiu daquela forma tão severa em relação a ela. Então o que elas pediam era apenas uma presença, e o que a gente tem que fazer nesse momento é dar realmente o apoio necessário, o alimento, que é a primeira coisa, para que a pessoa se sinta pelo menos com forças para continuar, e dar uma palavra de apoio para dizer, vamos juntos, nós estamos aqui, somos igreja, Deus está aí, Ele respeita a natureza, mas nós estamos juntos para ajudar você naquilo que for possível. Então, o que elas não pediam muito, o que elas pediam simplesmente era uma presença, às vezes não uma palavra, mas um silêncio que acolhia, apenas isso. Você acredita que talvez esse seja o principal desafio para você como sacerdote, de levar uma palavra de conforto durante um cenário tão caótico, de tanta destruição? É interessante, no momento em que nós estamos vivendo, quando estamos vivendo uma grande tragédia, a gente acaba encontrando palavras e forças de coisas que nós não tínhamos nem pensado nem vivido. Então, de nós também, a vivência de um momento que está sendo realizado, né, ali ao vivo, e que a palavra e tudo vem ao mesmo tempo. Então, é também uma experiência de vazio pessoal, né? E para nós sacerdotes, principalmente nas localizações, muitas das pessoas que morreram foram pessoas que nós conhecemos, que frequentavam as nossas igrejas, né? Então, eu acho que no caso como esse, o importante é viver com o outro o seu drama, né? E tentar gerar esperança no coração do outro, apesar de que o cenário é um cenário de caos. Eu acho que isso acontece em qualquer tragédia. Então a gente aprende com o tempo a conviver com isso, porque a gente vive em cemitério, né? As pessoas nos buscam nas suas necessidades. Então já estamos de algum modo acostumados com a tragédia humana, às vezes também com a tragédia geológica e assim por diante. Então a gente diz sempre uma palavra de esperança, de alegria, que não é apenas uma palavra que é dita para o outro, mas também para nós mesmos, porque se nós perdermos a esperança, não é? Se nós perdermos a fé, se nós perdermos a capacidade de ajudar o outro, nós perdemos tudo. Bispo, hoje ainda existe medo da chuva, para você especificamente? Olha, eu já disse isso aí, né, para algumas pessoas, não é? Eu espero não repetir em minha vida aquilo que eu vi, né? Inclusive já disse para algumas pessoas, eu gostaria muito que o ano 2022 fosse um ano esquecido por mim 100%, porque veio um cenário de guerra, assim por diante, e no final do ano perdi meu irmão, né, um irmão meu, né, para a Covid-19. Então foi um ano realmente muito exigente, né, para o coração, para o físico e assim por diante, sem contar a pandemia, essas coisas todas que nós tivemos, foi tudo muito junto, né? O cenário brasileiro, o cenário político, o cenário econômico, as grandes tragédias, uma guerra, né, lá na Rússia, ou seja, entre Rússia e Ucrânia, a situação realmente muito complexa de mundo, né? Então, se eu pudesse pedir um prêmio, eu pediria que esse ano não se repita nunca mais, porque eu não gostaria de acompanhar uma outra tragédia como essa. Sei que se acontecer, eu estarei presente igualmente, mas não por mim, porque a gente supera, né? Mas pelas pessoas, né? Ver crianças que choram, né? Ver situações de famílias, pais e mães que perdem os seus filhos, é uma coisa terrível. Eu lembro que estava no Alto da Serra, e uma garotinha de mais ou menos 8 anos de idade estava chorando de um lado para o outro no grande salão onde nós colocamos as pessoas, pedindo a presença do pai e da mãe, né? E estavam algumas pessoas tentando consolar a criança no meio daquela confusão toda, ainda no início, né? E eu naturalmente quis encontrar a mãe, né, pelo menos a mãe da criança, para, né, onde é que ela está, talvez imaginei que ela estivesse internada, né? Até que uma assistente social me chamou e disse, não busque mais nada, o pai e a mãe morreram e ela não tem mais ninguém, né? Então ela tinha um irmão, morreu o pai, a mãe, o irmão, e ela ficou sozinha. Como é que você se sente em um cenário desse, né? Você olha para aqueles olhos, né, de alguém que busca e que nunca vai encontrar, de alguém que clama por uma presença que nunca vai ser encontrada.
Então, a gente tem que sempre pensar nisso para prevenir, né? Porque é melhor prevenir do que remediar, né? E a gente deseja que nunca mais aconteça uma tragédia igual. Só que quando a gente olha para o cenário, não apenas daqui, mas da região serrana como um todo, e o cenário brasileiro, o coração diz o seguinte: uma próxima pode acontecer. Então, realmente é preocupante. Bispo, existe talvez, você comentou dessa menina especificamente, teve algum personagem, além dela, que te marcou muito durante esse período de ajuda, de apoio? Várias pessoas me marcaram, né? Eu acho que essa garota foi realmente algo assim muito forte, né? Ao mesmo tempo, de um rapaz que eu conheci que ele perdeu 12 pessoas da família, né? Ali no Alto da Serra, que tinha a casa do pai, da mãe, do avô, né? Assim, dos avós, os tios moravam perto e aquilo tudo desceu, eles moravam todos assim um ao lado do outro, né? E a palavra que eu ouvi do rapaz foi uma palavra realmente de esperança, né? Uma pessoa que tem fé realmente faz uma diferença. Ele diz: eu sei que minha família toda foi embora, né? E ele só conseguiu sobreviver porque a esposa não se adaptou ao frio de Petrópolis e o obrigou a morar em Magé. Ele foi com a esposa para lá, né? E aconteceu tudo isso, né? E a palavra que ele disse, né? Nós vamos reconstruir nossa vida, tudo aquilo que nós perdemos pela ausência das pessoas que nós amamos, porque nós temos fé. Eu acho que isso foi muito, muito impactante. Você comentou um tema, acho que é importante, a gente olha o entorno. Hoje, a gente chega a quase um ano da tragédia. Lógico que a gente não quer abordar muito a questão política, mas você acredita que faltou ações aqui em Petrópolis de prevenção, ou que faltou ao longo dos anos campanhas de educação, de prevenção, para que pelo menos a gente minimizasse o número de vítimas aqui no município? O problema, na verdade, a gente não pode sair acusando o ABC, né? É um problema histórico, que é o problema brasileiro, né? Então, ou seja, o que nós encontramos aqui, nós encontramos no Brasil como um todo, né? Ninguém deseja morar em uma favela, né? Ninguém deseja morar numa comunidade desassistida. Ninguém deseja construir sua casa em um lugar que tem tanta dificuldade para ser construído, por exemplo, em encosta, né? Nenhuma pessoa deseja isso, né? As pessoas estão lá porque elas não têm condições. Mas isso é o resultado de 500 anos de exclusão, né? Isso é resultado de uma pobreza que se tornou, né, uma pandemia, né, na nossa sociedade, ou seja, atingiu, né, boa parte da população, apenas alguns não foram atingidos. Então, eu acho que nós não devemos buscar culpados, eu acho que a coisa mais importante é essa. Nós precisamos buscar soluções, né? Eu acho que na vida não vale a pena a gente focar no problema, mas nas possibilidades. Então, quais são as possibilidades hoje, né? Agora, como disse, esse é o cenário brasileiro, em qualquer lugar que a gente vai. Eu venho da tragédia nordestina, né? Venho da família pobre, então eu sei exatamente o que é a exclusão em muitos pontos, assim por diante, né? Então a gente sabe que é através da educação, né? Minha família deu passos seguros para ir adiante, assim, através de 3 coisas fundamentais, eu acho, né? Primeiro, através da fé, que nos fez não desistir. Em segundo lugar, não é através da educação, porque se a gente não tiver educação, a gente não vai muito longe. Em terceiro lugar, através de uma união familiar, das pessoas que nós amamos, para que a gente pudesse se ajudar e ir adiante. Então, se a gente tiver isso, né, e lutar por essas questões, lutar pelos direitos, lutar por uma boa educação, etc., não é? É porque é isso que faz com que a pessoa tenha uma condição melhor, vai melhorando assim, nesse ponto, naquele outro ponto, para poder modificar essa realidade, né? Realmente eu não tenho nem fórmulas prontas, nem tenho soluções, mas eu sei que muitos estudos já foram feitos, né? A única coisa que se espera é que ao longo da história do tempo que se chama hoje, né, as pessoas possam construir aquilo que os técnicos já mostraram e que precisa ser aplicado. Claro que falta dinheiro, falta uma série de questões, mas alguma coisa precisa ser feita. A gente pode não fazer tudo, mas se nós fizermos com responsabilidade, não é, um pouco a cada dia, né, a gente vai perceber que muitas coisas poderão ser resolvidas com o tempo. Bispo, além dessa questão das intervenções,
instituições, enfim, a gente viu que Petrópolis recebeu muita solidariedade. O próprio Petropolitano foi às ruas para ajudar. Como que você vê esse lado? Isso é um lado positivo que a gente pode tirar da tragédia, de mostrar a gente consegue passar por todas as coisas, apesar de todas as dificuldades? Sim, eu acho que uma das coisas mais belas que nós vivemos durante esse tempo é que houve uma enxurrada de água, mas houve uma enxurrada de solidariedade, né? Então, ou seja, as pessoas realmente elas ficaram profundamente comovidas. E é bem interessante que no primeiro momento a comoção foi tanta que nós ficamos sem saber o que fazer com tanta coisa que chegou, com tanta gente que queria apenas colaborar, né? Ou pelo menos chorar junto. Então, ou seja, isso é muito bonito, né? Então, uma das grandes lições justamente foi a solidariedade. O brasileiro é naturalmente solidário o tempo todo, né? Solidariedade que veio de todos os lados, né? Gente lá do Paraná, gente do Rio Grande do Sul, não é? Até a pessoa que morava ali no Alto da Serra, não é? Num lugar próximo à tragédia, que estava ali para ajudar. Muitas pessoas que foram vítimas, não é? De uma barreira, etc., né? Sem ter preocupação naquele primeiro momento com a sua casa, com a sua família, etc., e já estava ajudando os outros. Então, de todos os lados, né, sem exceção, nós vimos essa solidariedade. Eu acho que é isso que existe de mais belo. Perceber que o outro, né, principalmente nesses momentos, a gente pensa, esse aqui é meu irmão, né? Esse também faz parte da minha história, eu não o conheço, né? Mas a sua vida, né, tem a ver com a minha própria vida. Eu tenho que doar o meu próprio ser para que a minha solidariedade, a minha presença, para que o outro possa resgatar aquilo que perdeu, né? Então isso é muito bonito. Bispo, a gente vai completar agora um ano. Vai ser realizada uma missa, talvez especial, algo em memória também daqueles que se foram no dia 15? Sim, no dia 15 de fevereiro, melhor dizendo, no dia 15 de fevereiro nós vamos realizar uma celebração eucarística, uma missa, na igreja de Santo Antônio do Alto da Serra. Agradecendo a Deus, né, por estarmos juntos nesse momento, né? Muitas pessoas certamente que passaram pela tragédia vão estar ali presentes, né? E ao mesmo tempo pedindo, né, suplicando ao céu e naturalmente a todas as pessoas que podem colaborar, né, para que a gente possa viver um tempo novo da graça, para que a gente possa superar, né, pela solidariedade e ao mesmo tempo pelo trabalho contínuo, né, essas questões para que elas não se repitam. E de um modo especial acolher o coração daqueles que querem rezar pelos seus antepassados, por aqueles que faleceram, pelas vítimas. Então nós queremos fazer isso de uma forma simples, serena e ao mesmo tempo bela, para dizer, estamos aqui, eles partiram, nós ficamos e nós buscaremos transformar toda a realidade pela experiência que nós passamos. Agora, fugindo um pouco do dia 15 de fevereiro, a gente sabe que foi um período muito caótico, de, ao mesmo tempo, muitas dificuldades, muitas ajudas, e pouco tempo depois, logo um mês depois, acontece outra tragédia que tiram mais outras vítimas. Foi difícil também ter que segurar, vamos dizer assim, as pontas durante esse período, porque a gente já vem muito baqueado, com o coração machucado, digamos assim, e você mais uma vez vê aquele cenário de novo, de mais vidas infelizmente perdidas, para você conseguir se colocar de pé, falar vai dar tudo certo, é um período também muito difícil. Tudo muito difícil porque, naturalmente, os governos se uniram para o mais rápido possível restaurar a normalidade, ou seja, limpar as ruas, porque tudo ficou realmente, né? As ruas todas cheias de lama, não é? Muros caídos, etc., né? Vias interditadas. Então, tudo começou a caminhar o mais rápido possível para fazer o que precisava ser feito. De repente, né? 35 dias depois, a gente tem uma outra tragédia, digamos assim. Nós não tivemos o número de mortes, né?
Mas realmente a cidade ficou suja, tudo outra vez, as pessoas ficaram, né, quem estava traumatizado, as pessoas imaginavam que ia acontecer tudo outra vez, né, mais 200 e tantas pessoas morreriam, não é? Então realmente ali foi uma situação de profunda tristeza, né? É como se você tivesse começado a fazer alguma coisa de boa na sua casa, né? Aquilo tivesse caído, você restaurou e caiu outra vez. Então realmente foi a segunda tragédia, digamos assim, mexeu muito no psicológico, né? Vem uma terceira, né? Quando é que isso vai se repetir outra vez? E um grande medo de que as coisas realmente ficassem piores do que elas estavam. Então, realmente, foi difícil. Bispo, eu me lembro, eu estudei, por curiosidade, no Colégio Padre Correia. Lá em Correias, eu guardei uma música para mim, eu era do 6º ano, muito pequeno, que era Cante, cante a minha esperança, faça a esperança brilhar, leve esse canto, essa força para quem precisar. Você realmente acredita que é pela esperança que a gente consegue dar a volta por cima e fazer com que aquela pessoa que perdeu imóvel ou perdeu um parente possa realmente retomar a vida? E aproveitando já a ocasião, eu queria que você pudesse falar uma mensagem de esperança para quem acompanha a gente e até para os novos, não só aquelas pessoas que perderam uma vítima na tragédia, mas que perderam para a Covid, que perderam por conta de um acidente, possam retomar a vida e fazer com que as coisas fluam. Perfeito. Eu pessoalmente vejo que 3 pontos são fundamentais para que a gente não desista, né? A fé, a esperança e o amor, né? A primeira coisa é ter fé. Quando você tem fé, quando você sente que dentro de você existe uma força superior àquilo que você naturalmente seria capaz de fazer, você é capaz de superar qualquer tragédia na sua vida. Então, acho que esse ponto é fundamental, né? Ter fé. Quando você tem fé, a fé gera em você uma profunda esperança, não uma ilusão, que é uma coisa bem diferente, não é? Nem tampouco a criação de uma mentira dentro do seu coração, mas uma esperança de dizer o seguinte: as coisas estão difíceis, mas eu vou conseguir chegar lá. O horizonte eu não consigo enxergar coisa alguma, porque essa montanha me proíbe de enxergar, mas eu sei que depois da montanha existem outras possibilidades. Então, primeira coisa, eu acho que a fé. A segunda coisa, essa esperança que mobiliza a gente no meio das grandes tragédias. E, finalmente, o amor, que nós chamamos também de caridade, não é? Que é, para quem sofreu, né, a gente dá assistência. E se sofremos, né, ter a capacidade de se abrir à ajuda que o outro pode dar. Então, quando a gente se une, não é, para realizar essas 3 coisas, esses 3 pilares, eu acho que nós podemos construir o novo, né? Não é fácil, mas é possível. E se eu pudesse dizer alguma coisa para as pessoas que nos veem, não é? Eu faria isso através de uma historinha. Se vocês me permitem, eu conto historinhas, então eu acho que uma historinha talvez seja mais fácil do que as palavras que eu puder pronunciar. E a história nos diz o seguinte: existia um frade muito velhinho, né? Estava assim no final da vida, e um irmão de convento, né, chegou perto dele e disse: olha, o senhor já passou dos 96 anos de idade, o senhor ainda tem algum sonho para realizar? E o frade falou: sim, eu tenho um sonho para realizar. Meu maior sonho é morrer com um garfo na mão direita. Aí o frade mais novo disse: morrer com um garfo na mão direita? Olha, aqui no convento a gente põe uma cruz na mão, põe um terço, mais uma flor, mais um garfo. Mas por que um garfo? Ele disse: por um motivo muito simples. Quando eu era garotinho, a minha avó, quando eu ia visitá-la, nos servia a refeição principal. Eu comia tudo direitinho. Mas depois ela dizia: mantenha o garfo, não solte o garfo, não dê o garfo para ninguém. E eu apertava aquele garfo, seria impossível qualquer pessoa tirar o garfo da minha mão. E logo depois, né, minha avó me trazia um prato com um grande pedaço de torta de chocolate e dizia: nunca esqueça que o melhor está por vir. Ela dizia sempre isso: o melhor está por vir. E eu comia aquela torta com todo o prazer. Então, por causa disso, eu quero morrer
com o garfo na mão direita. Aí o frade mais novo perguntou, mas esse garfo aí é para fazer uma homenagem à sua avó? Ele disse, não, você não entendeu. Eu quero morrer com o garfo na mão direita, porque as pessoas, ao me verem num caixão deitado lá, com minha batina, todo arrumadinho, e com o garfo, as pessoas vão perguntar, por que é que ele está com o garfo na mão? E vocês vão dizer, porque o melhor está por vir. No caso do frade, ou seja, o céu é o meu limite, né? Morre meu corpo, mas minha alma é eterna. Então esse é o ponto, assim, para nós, as tragédias elas existem, as tristezas fazem parte da nossa vida, o normal da nossa existência seria, a gente sabe que um dia também nós partiremos, mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter amor às pessoas. Isso move o mundo, isso transforma toda a realidade. Isso nos faz enxergar muito além, né, das nossas possibilidades. Então, existe uma tendência natural da pessoa humana, né, de enxergar o mundo, né, de 3 formas. Desculpe me dizer assim, mas com olho de urubu, com olho de hiena e com olho de porco. Né? Quem tem olho de urubu só enxerga carniça. Quem tem olho de hiena só enxerga resto. Quem tem olho de porco só enxerga lama. Eu acho que aquele que realmente busca uma vida nova, busca novos olhares, olhar o mundo com os olhos de borboleta, com os olhos de abelha e com o olho de águia. Quem tem olho de abelha, busca sempre na sua esperança aquilo que é doce. Quem tem olho de borboleta, busca sempre a beleza das coisas. E quem tem olho de águia, busca sempre os novos horizontes. Existe um 7º olhar, que eu acho que isso aí realmente é o que está acima de todos, que é o olhar de Deus, que é o olhar de amor e de misericórdia. Ele sempre nos dá a esperança do novo. Então é tempo de construirmos o novo. Vamos focar na solução, ao invés de nós ficarmos apenas presos aos problemas. Então, se a gente buscar nesse tempo novo soluções para aquilo que nós vivemos, talvez a gente não passe por novas tragédias, porque temos sempre que buscar soluções para aquilo que acontece ao nosso lado e ter sempre essa palavra que inunda o nosso coração. O melhor está por vir. TVC, a TV do Correio da Manhã.